Deputado, tivemos aí há pouquíssimo tempo, né, a eleição de uma nova mesa diretora, com um novo comando, o senhor vice-presidente aí da Câmara, um cargo relevantíssimo, importante, já deixou claro aí as suas posições, né, várias delas aí de maneira pública, tem feito aí um papel bastante ativo. E a minha pergunta, para começar, é a seguinte: o presidente, o Arthur Lira, deu aí um cronograma bastante promissor, né, para a aprovação de várias agendas importantes, né? Tanto a questão do auxílio emergencial, que disse que em 15 dias está aprovado, a questão da reforma administrativa, que ele disse que, olha, em 15 dias, em 2 meses está pronta, né? E a tributária em até 8 meses. Eu lhe pergunto, qual é o segredo? Eu acho que o segredo é a grande unidade da Câmara que foi construída em torno da candidatura do deputado Arthur Lira, por um lado, e por outro lado, que eu já digo há algum tempo, a maior bancada da Câmara não é a bancada de situação nem a bancada de oposição. A maior bancada da Câmara é a bancada da responsabilidade com o país. E todas as vezes que as pautas prioritárias da casa forem pautas estruturantes para a nossa economia, que garantam renda para as pessoas, que garantam responsabilidade fiscal e que melhorem o ambiente de negócios para que o país possa voltar a crescer, a Câmara constituirá a maioria. Então, acho perfeitamente crível o que disse o deputado Arthur Lira, de que nós vamos com urgência aprovar não só o auxílio emergencial, mas junto com o auxílio emergencial, conteúdos da PEC do Pacto Federativo e da PEC emergencial. Vamos aprovar a reforma administrativa e a reforma tributária. Acho que ela exige uma construção maior, mas procuraremos o máximo de consenso para ter um texto possível de ser votado até o final do ano. Bom, pelo menos essa primeira pauta é uma pauta que interessa, obviamente, a todos os parlamentares que têm as suas bases eleitorais, né? Aprovar o auxílio emergencial é uma demanda de todo mundo, então, praticamente, esse consenso é mais fácil de ser estabelecido. Eu trago conosco aqui também, para a entrevista, o nosso repórter Diego Amorim. Diego, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Fica à vontade, alguma pergunta aí para o... Boa noite, deputado Marcelo Ramos. Arthur Lira foi eleito como candidato de Jair Bolsonaro, mas agora o senhor está dizendo que a maior bancada não é nem a da situação, nem a da oposição. Eu pergunto ao senhor sobre a possibilidade de impeachment, tendo como primícia que o impeachment é um processo jurídico, político, mais ruas. Então eu pergunto para o senhor, se o senhor vê crimes de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro até aqui, na condução da pandemia principalmente, mas também na sua postura diante da proteção dos filhos, se o senhor vê clima políticos e se o senhor acha que as ruas vão reverberar aí essa possibilidade de impeachment de Jair Bolsonaro nos próximos 2 anos, deputado? Eu já não discutia impeachment em tese quando não era vice-presidente da Câmara, e acho que agora a condição de vice-presidente me exige uma responsabilidade ainda maior. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos com consequências gravíssimas para o país, consequências que vão de mais de 14 milhões de desempregados, passam por mais de 220 mortos e chegam a quase 800 mil micro e pequenas empresas fechadas por conta da pandemia. Eu acho que não é hora de criar ainda mais instabilidade discutindo possibilidade de impeachment em tese. Então, não me cabe fazer essa discussão em tese. Se chegarem e já existem alguns requerimentos, o presidente vai fazer a sua apreciação e, se necessário for, o plenário da Câmara também. Bom, deputado, se não tem espaço nem ambiente para uma discussão de impeachment, imagino que também não tenha para uma eventual CPI da Lava Jato, como alguns parlamentares estavam querendo colocar para frente aí em função dessas mensagens que foram roubadas por hackers, etc. Eu acho que não é momento para isso. Eu acho que o que nós precisamos agora é de ter foco em vacinar o povo brasileiro, garantir um programa de renda mínima e melhorar o ambiente de negócios para que o país possa voltar a crescer. Todo o resto é menos importante, tudo que gerar instabilidade para o alcance dessas prioridades
de vacina no braço, de comida na mesa e de melhoria do ambiente de negócios para quem quer investir no país, deve ficar em segundo plano. Obviamente que eu não acho que seja momento de instalar a CPI de Lava Jato. Diego? Deputado, sobre as reformas, estão aí no gatilho a administrativa e a tributária. Vocês políticos gostam de dizer que não existe reforma ideal, existe a reforma possível, né? A da Previdência teve aí um longo caminho, a gente sabe que ela foi amadurecida ainda no governo de Michel Temer, quando chegou o Bolsonaro já havia ali um consenso e se aprovou a reforma da Previdência no primeiro ano de governo. Mesmo assim, não foi a reforma ideal, mas foi a reforma possível. Essa reforma possível, ela é uma reforma meia boca ou é possível? É possível mesmo, deputado? Não, eu não acho que a reforma da Previdência foi a reforma possível. A reforma da Previdência foi a reforma ideal, foi a reforma que garantiu 800 bilhões de reais de economia para o governo sem capitalização. Você poderia ter uma reforma de 1 trilhão para o governo com o custo do processo de transição da capitalização. Eu diria que a proposta que saiu no texto final da reforma da Previdência foi melhor do que o texto que entrou, e ainda conseguindo preservar trabalhadores rurais, preservar idosos e deficientes de baixa renda que recebiam o BPC. A reforma administrativa, a proposta que existe, é a proposta para os servidores que entrarão no futuro no serviço público. Ainda que ela não tenha impacto fiscal imediato, ela simboliza a retomada do país com o compromisso reformista e com o compromisso da pauta de equilíbrio fiscal. Um dos grandes problemas do nosso país são os juros futuros, descontrolados por conta dessa imprevisibilidade fiscal. A hora que a gente começa a apontar medidas de médio e longo prazo que reafirmam o compromisso com a austeridade fiscal, a gente reduz os juros futuros e isso é importante para o investidor no nosso país. Incluindo o Ministério Público e Judiciário também, na reforma administrativa? Eu acho que esse deve ser um debate travado pela Câmara. O texto inicial, salvo engano, não contém, certamente existirão emendas nesse sentido. Eu acho que a Câmara tem que ter coragem de enfrentar esse debate, de trazer o Ministério Público, o Judiciário e o Legislativo para essa pauta. Deputado, há esse consenso para outras pautas mais sensíveis, mas que também têm o clamor de boa parte da sociedade, como as privatizações. Só acha possível aprovar alguma coisa, alguma privatização de alguma estatal importante nessa legislatura ainda, nesse seu mandato, nessa gestão? Eu que era um cético em relação ao processo de privatização da Eletrobras, após um chamamento do ministro Bento e a apresentação da estratégia que está sendo construída no Ministério, passei a acreditar que é absolutamente possível. O modelo de apresentar uma medida provisória que já autorize imediatamente o BNDES a fazer os estudos de modelagem do processo de capitalização da Eletrobras, a venda de novas ações para baixar a participação da União a 45%, mas isso só autorizado após a conversão da medida provisória em lei, eu acho que é algo que sinaliza para o mercado, que sinaliza um processo de capitalização de uma empresa que hoje depende de investimento público e o Brasil não tem capacidade de investimento público para gerar a energia que nós vamos precisar no futuro, e começo a crer que é possível que nesse ano a gente enfrente esse processo de capitalização da Eletrobras. Diego? Deputado, o senhor preside a comissão especial da PEC da prisão na segunda instância, que em razão da pandemia, mas também por outros motivos, nós sabemos, acabou ali travando, né? Hoje o senhor é vice-presidente da Câmara. A pergunta é a que todo mundo quer saber. A PEC da prisão na segunda instância será aprovada e quando na Câmara dos Deputados, deputado? Primeiro que da nossa parte, da comissão, a PEC só não foi instalada por um impeditivo objetivo, que era a vedação de reuniões das comissões permanentes e provisórias da Câmara por parte de um projeto de resolução aprovado pela Casa. Mesmo assim, durante essas condições, o deputado Fábio Tradi...
O deputado... Não houve nenhuma outra... Eu não recebi nenhuma outra pressão. Pelo contrário, eu fiz pressão para que a gente pudesse, no final do ano passado ainda, reinstalar a comissão, mudando o texto do projeto de resolução, mas infelizmente não foi possível. Mas agora, esse projeto de resolução já foi modificado, as comissões já estão autorizadas a funcionar e eu espero que urgentemente, já que eu não posso mais presidi-la por impedimento regimental, eu espero que urgentemente o deputado Aliel Machado, que é o vice-presidente que assume para fazer uma nova eleição, eleja um novo presidente, o deputado Fábio Tradi possa ler o relatório seja debatido e votado para ser aprovado ou rejeitado democraticamente. Eu verdadeiramente torço para que seja aprovado, porque acho que o texto do relatório do deputado Fábio Tradi é um texto que combate não só a impunidade penal, mas também a impunidade trabalhista, a impunidade tributária, a impunidade do Estado que não paga precatório, a impunidade de um processo lento de regularização fundiária ou de um divórcio que demora anos. Tudo que é lento é impunidade. Então nós precisamos de uma justiça mais célere e o texto do deputado Fábio Tradi entrega ao país uma justiça mais célere e mais efetiva. Eu verdadeiramente torço e trabalharei para que ela seja aprovada o mais rápido possível. Lembrando que o senhor tem um irmão que é delegado da Polícia Federal, não é isso? Sim, tem um irmão que é delegado da Polícia Federal, hoje diretor da Academia da Polícia Federal, mas que tem uma carreira brilhante dentro da instituição e que nunca se confundiu com a minha atuação na vida pública. Deputado, só para encerrar, toda a questão da PEC emergencial, da desvinculação dos gastos e de uma coisa que o ministro Paulo Guedes fala sempre, que é de transferir para o Congresso a responsabilidade sobre o orçamento. O Congresso, está pronto para assumir essa responsabilidade? Esse mesmo Congresso que vive negociando emendas parlamentares com o Executivo para aprovação de projetos? Olha, primeiro, eu não sou daqueles que criminalizam um deputado buscar emendas que atendam aos interesses e melhorem a vida do povo do seu município e do seu estado. Eu acho que isso é da essência da atividade parlamentar e que bom que nós temos parlamentares dedicados a isso. Hoje eu recebi uma série de prefeitos aqui no meu gabinete e o discurso deles era esse. Se não fossem as emendas parlamentares no ano passado, as prefeituras tinham passado situações muito difíceis por conta da queda de arrecadação. Então, primeiro que eu não acho isso ilegítimo e vejo a Câmara cada vez mais amadurecida e dando demonstrações disso, aprovando, como, por exemplo, aprovando a reforma da Previdência, aprovando a autonomia do Banco Central, aprovando a PEC emergencial que nós aprovaremos, a reforma administrativa, uma Câmara que demonstra compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Então, eu tenho muita tranquilidade de que, se nós tivermos uma maior amplitude do orçamento impositivo, os deputados e deputadas entregarão ao país um orçamento capaz de atender com mais eficiência as demandas do povo brasileiro.